Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, mas antes de começar esse papo, gostaria de pedir a vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aí, que é muito importante pra gente, beleza? Hoje eu vou conversar com a Lucinete, que vai contar um pouco de como é a sua vida. Eu também vou tirar minhas dúvidas, que eu não conheço muito do assunto, na verdade não conheço nada do assunto, sobre o espectro autista. Então a gente vai ouvir um relato de uma mãe, suas dificuldades diárias, como é que ela encara toda essa situação, como é que a sociedade encara isso. Beleza? Bora pro vídeo. Hoje eu quero falar de autista. Para mim é muito importante trazer aqui sobre autismo, o TEA, né, como muita gente conhece, que é transtorno do desenvolvimento do espectro autismo. E autista é uma sociedade, fazemos parte da sociedade, mas somos meio que invisíveis. Hoje já temos uma visibilidade um pouco melhor pelas redes sociais. Somos cada dia uma família maior, cresce todo dia. A ciência ainda não tem uma explicação o porquê. E eu costumo falar que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. Então eu queria que todas as vezes que você olhava para um autista e tem alguma rejeição, você pensasse que antes dele ser autista, ele é um ser humano. E é um ser humano que ele precisa de cuidados, de respeito. E a dificuldade que ele carrega, ou a dificuldade que o autista carrega, é maior do que a maioria da humanidade, porque eles não têm controle sobre o que eles sentem. E é algo tão inexplicável que a ciência ainda não tem estudo suficiente, não tem uma explicação lógica do que é o autismo. Morremos fazendo o exame, né, na cabeça dos nossos filhos, tomografia, e os exames dão ok. A ciência não tem uma explicação para dizer assim, olha, como tem o Down, né, foi um cromossomo que foi a mais, então nasceu uma pessoa com síndrome de Down. O autista não. O autista, ele nasce com o transtorno. O transtorno deles tem vários níveis. A ciência não tem uma explicação, nenhum remédio. Não existe um remédio para tratar autismo. Então, trata eles com os psicóticos, né? Para que eles não enlouqueçam e não enlouqueça quem cuida deles, porque eles têm níveis muito diferentes, mas eu estou falando hoje do autista clássico. Eu convivo com um autista, que é o meu filho. Ele antes falava nível leve ao médio. Ele hoje, depois da adolescência, eu considero ele como um médio para severo, né, que seria o nível 3, porque hoje está classificado autismo como nível 1, nível 2, nível 3. Aí as pessoas falam, o meu filho é autista no nível 1. E a classificação de nível é porque tem uns autistas que eles são muito comprometidos. Eles não conseguem ter uma vida social, porque o que mais prejudica mesmo o autista é a interação social. Então, por isso que quando você encontrar um autista, imagina a dificuldade que ele tem de interagir. Quando você vê uma criança autista, a dificuldade que ela tem de conviver com as outras crianças. E aquela criança vai crescer e ela vai passar todas as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida, elas vão passar com nível sempre elevado, porque todo momento na vida nós precisamos interagir com o outro, né? Nós interagimos quando nascemos, porque precisamos dos nossos pais, interagimos quando vamos para a escola, interagimos quando viramos adolescentes. Nós vamos interagir quando
chegarmos na fase adulta, para nos divertir, para ir para um trabalho. E o autista, ele não tem essa facilidade de interação. Ele precisa ser cuidado. O tempo todo eles precisam ser cuidados. E às vezes, no decorrer da nossa vida, no cotidiano, na correria, nós não temos tempo de olhar para o outro. Aquele outro precisa da gente. Precisa do nosso cuidado, precisa da nossa atenção. Eu tenho muita dificuldade com o meu filho, porque ele hoje tem 19 anos. A partir de quando você começou a notar que precisava buscar algum tipo de ajuda ou que ele talvez fazia alguma coisa diferente que chamou sua atenção? O meu filho, ele sempre foi diferente das outras crianças, né? Ele tinha dificuldade de olhar no olho quando ele era pequeno. Então, eu comecei a ver diferença nele desde o primeiro ano de vida dele. Quando ele fez um aninho, ele ainda não brincava. Esse é um ponto fundamental, quando a criança não brinca. E na época, como eu tinha muito pouca informação, eu não sabia que quando a mãe amamenta o filho, uma das características é o bebê olhar no olho da mãe. Então eu não observava que o meu filho não olhava no meu olho. E geralmente é uma conexão, né? Sim, é uma conexão. Então quando a mãe amamenta o seu bebê, que ela olha para ele vai olhar para ela e eles vão fazer essa conexão que você fala, né? Eu não percebi que meu filho não fazia essa conexão. Então, depois de um ano, eu comecei a achar que ele tinha alguma coisa diferente nele. Só que, na minha ignorância, eu achava que ele tinha alguma coisa errada, mas quando eu falava isso para o pai, para a família falava que era coisa da minha cabeça. Porque a mãe... Você é da onde mesmo? Assim, você é daqui mesmo? Não, eu sou natural de Alagoas e eu moro aqui há 33 anos. Mas mesmo assim, por mais que o estado de São Paulo seja mais desenvolvido, nessa época era bem... hoje ainda é, né? Mas... Hoje é. Há 18 anos atrás, meu filho vai fazer 20 anos, há 18 anos atrás, as pessoas que apresentavam alguma dificuldade com meu filho chamavam deficiência intelectual. Por 9 anos, o meu filho teve esse diagnóstico, deficiência intelectual. Com 2 anos e 7 meses, ele começou a passar numa clínica multidisciplinar, mas o nome dado era esse, ele tinha deficiência intelectual, porque ele não trazia nele as características que normalmente os autistas trazem, né? Que é não gostar de ouvir som, o som incomoda ele, não ter um apego sempre, alguma coisa sempre presa com eles e mania de girar. Tudo ele gira. Ou ele gira um corpo, ou ele gira a roda do carrinho, do brinquedo, né? Então, meu filho não tinha essas características. E daí, por isso, acho que... E também, as informações há 18 anos atrás eram bem... Se hoje precisa melhorar, imagina naquela época. Eram bem menos, né? Então... Eu nem sabia o que significava a palavra autismo, né? E nem os profissionais. Então, o que a gente fazia? Fazia exame para descartar as possibilidades. Ele mordia muito. Então, foi feito o exame da visão para saber se ele era cego. Né? Ele gritava. Normalmente, o autista, ele grita muito. E daí ele gritava, foi feito exame auditivo para saber se ele tinha problema de audição. E ele não falava. Então todo tipo de exame que pudesse falar para diagnosticar por que o não falar, se era o freio da língua, se era porque a mensagem não chegava no cérebro dele, teria que fazer uma tomografia. Então tinha toda uma dificuldade para descobrir por que ele não falava. Mas normalmente a criança tem uns que fala primeiro e outros demora mais falar, né? Então meu filho esperou muito tempo a fala dele vir. E a primeira fala que ele falou foi papai. Então na época a neuro que atendia ele falava que o papai era a única voz da consciência.
Porque ele falava umas palavras soltas. Às vezes os autistas falam umas palavras soltas, tipo vamos, o quê, aqui, né? Mas eram palavras assim que saía automaticamente, babuceava, saía aquelas palavras concretas, mas era só uma palavra. Mas quando ele falava papai, ele falava com muita força. Ele falava assim, e eu expliquei isso para a neuropediatra que atendia na época, ela falava, é porque essa é a palavra da consciência. As outras são palavras que são soltas, que não registram no cérebro, né? E hoje, ele com 19 anos, ele só fala mamãe. Porque às vezes eles até falam, e o autismo, quando eles vão regredindo no autismo, eles param de falar. Às vezes, as crianças até os 5, 6 anos, elas são normais, aparentemente, elas até aprendem, elas se alfabetizam, e depois elas vão regredindo. E isso no autismo, no aspecto, é muito duro, porque a gente estimula o filho o tempo todo, todos os dias você tem que estar estimulando. E de repente, parece que eles vão decaindo, sabe? Todo o trabalho que você teve foi em vão. Aconteceu isso comigo, com meu filho na adolescência. A vida toda estimulando ele, quando ele chegou na adolescência, ele regrediu, mas ele regrediu assim que ele parecia um bebê. Foi uma regressão assim assustadora, mas do mesmo jeito que eles regridem também, eles podem evoluir, né? É como se fosse um estalo. Estalou, eles vão para frente. E alguma coisa que acontece que a ciência não sabe explicar, né, lá no cérebro deles, faz com que eles virem bebê. Tem uns que voltam para a fralda, volta a ficar tão dependente que eles nem têm mais autonomia para nada, né? Porque tem uma coisa que é muito difícil cuidar do autista, é essa falta de autonomia. Eles não têm autonomia. Então, o meu tem 19 anos, ele não vai no banheiro sozinho, não toma banho sozinho, não se veste sozinho. Então, tudo você tem que fazer, né? E isso, assim, para quem convive, é constante. É desgastante, é uma rotina desgastante. Né? É desgastante, porque você não tem vida própria. Ele está assim em cima de você 24 horas. Se você olhar do lado, ele puxa o seu rosto, porque você ele quer atenção total. E como eles não são verbal, no caso o meu não é verbal, tem muitos autistas que são verbalizados, né? Mas como o meu não é verbal, então ele tem que olhar no meu olho, eu tenho que olhar no olho dele, tudo eu tenho que olhar no olho dele, né? Eu já tirei muito esse puxar o meu rosto, né? Porque cansa, né? Cansa muito a gente isso. Mas, assim, o que nós temos de desenvolvimento do autismo hoje é essa conscientização nas redes sociais. Tem nos ajudado bastante. Porque a ciência fala assim, nós não temos nada, a ciência não tem um estudo concreto de onde veio o autismo. Não sabe de onde veio. Então, não tem como estudar um cérebro autista, porque tudo que a ciência vai estudar é alguém que morreu, pegaram um órgão e foram estudar. Então, não tem como estudar um cérebro, né? E existe um cientista brasileiro, eu esqueci o nome dele agora, mas é brasileiro, que ele mora, se eu não me engano, na Califórnia. Ele está produzindo cérebros vivos. Para ele é padrasto de um autista, né? E ele produz esses cérebros, pequenos cérebros no laboratório, para ele estudar da onde veio o autismo. Porque não temos uma resposta lógica, concreta, de onde veio o autismo. E daí falam, é da genética do pai, não sei quantos por cento veio da genética do pai, mas também não é. Autista é de homem, não dá de mulher. É que tem um estudo, parece que fala que acho que é 1:4, geralmente é mais para meninos do que meninas. O nível de autismo no sexo masculino é muito maior mesmo. É bem grande, né? Já chegou a ser... a cada 90 homens, 10 era mulher. De 100%, só 10% era mulher. Hoje aumentou muito.
Tanto é, quando meu filho tinha uma clínica multidisciplinar que ele tratava, e a maioria era meninos. Eram tão poucas meninas que chegava a ser raro a gente quando via, né? Hoje a gente vê mais comum. Aí por isso que fala anjo azul, né? O símbolo do autismo é tudo no azul por causa de afetar mais o sexo masculino. E isso também a ciência não tem uma explicação. Então, eu faço parte de muitos grupos de autismo e eles falam, Deus vai iluminar a ciência para achar um medicamento que possa ajudar os nossos filhos. Ele vai mostrar um remédio, porque se existisse um remédio para tratar, às vezes eles não cresciam e não evoluía tão esse transtorno, né? É que geralmente é controlada, né? Mas não tem como, não tem cura, né? Não. Como não é uma doença, não tem cura. Porque se é uma doença, existe uma cura. É um transtorno. Então só tem como controlar mesmo, mas ainda não tem. Não temos. Não temos nada assim também. Não existe uma mágica de controle. Existe as pessoas que estudaram análise do comportamento e coloca neles. É uma palavra muito dura isso que eu vou falar, né? É como se precisasse adestrar eles. Eles são adestrados. Pode ser que alguma mãe não goste desse termo, mas enquanto eu não entendi que meu filho precisava ser adestrado, porque eu queria que ele tivesse a mesma sensibilidade que os outros tinham, da mãe falar, de obedecer, e porque a mãe tá brava, ele ia fazer o que a mãe estava mandando. Não funciona com eles assim. Se você ficar bravo, eles vão desajustar e desorganizar. Então, quando eles se desorganizam, é muito difícil, porque eles perdem a noção, eles perdem o controle. Então, tem uns que se automutila, sabe? Tem uns que se batem, eles batem a cabeça, tem uns que precisam usar capacete, porque eles não têm noção da força que eles têm. Então, imagina ele bater a cabeça na parede, né? O tanto que pode machucar, né? Tem uns que arrancam as próprias unhas, né? Assim, eles não têm a sensibilidade da dor, eles se mordem. Então, essa parte dos que automutila deve ser muito duro, porque para a mãe é preferível 1000 vezes sentir a dor nela do que ver a dor do filho, né? E no caso o meu não, o meu ele agride quem está do lado dele, mas não é qualquer pessoa. Ele nunca bate em ninguém que seja fora do convívio dele. É sempre familiares. É sempre familiares, porque o familiar é aquele que contraria eles, né? É aqueles que vão falar o não para eles, que tem uma coisa que o autista não tolera. Eles são assim totalmente intolerantes à frustração. Eles têm uma dificuldade muito grande. Para eles, se eles colocaram na cabeça dele que hoje eles vão andar de cavalo, e daí quebrou a rotina, porque se quebra a rotina de um autista, acho que para todo mundo a quebra de rotina é difícil, mas para ele é insuportável. E como que você falou que eles não suportam não, mas como lidar com essa situação então? Então, eles têm muita dificuldade do não. Então, como a gente, no cotidiano da vida, a gente vai aprendendo a ir substituindo os não, né? Então, se eles querem uma determinada coisa que é impossível naquele momento, aí você vai prolongando. Olha, hoje, eu costumo, o meu que não é verbalizado, eu costumo mostrar no calendário para ele, né? Então eu falo, tá vendo aqui, ó, esse dia é hoje, então nós vamos nesse dia, né? Então tentando sempre evitar falar a palavra não, e quando fala não, às vezes o não ele vem com o revanche, é um tapa na cara, porque você falou não, então o não para ele é aquilo que eu estava falando, é a frustração de ser contrariado, né? Porque eles têm uma sensibilidade, no perceber e no sentir, né? Que essa percepção do autista é algo que
Hoje eu consigo entender, porque às vezes eu saía com meu filho para ir no mercado, ou para ir no shopping, e ele saía bem, feliz, porque ia sair de casa. E de repente ele se desajustava. E eu não olhava do lado e não via o que aconteceu. Às vezes só de encontrar alguém que olhou para ele, teve alguma aversão, só alguém que olhou para ele e fez um julgamento errado, desajustou eles, porque ele sentiu, sabe? Eles percebeu. Tem um profissional na rede pública em Louveira, é um psicólogo. Um dia eu estava com meu filho muito desajustado e ele falou uma palavra assim para mim: eles são tão sensitíveis, desculpa da palavra, mas eles são igual cachorro. O cachorro percebe e sente no cheiro. Eles também têm essa percepção. Então eles têm um sentimento assim diferenciado, né? Então eles percebem no ar. Se ele for entrar aqui nessa sala e ele perceber que tem alguém que não gostou da presença dele, isso já é motivo dele desajustar. Então é por isso a dificuldade do convívio com eles, né? Porque eu faço tudo para que ele fique bem, eu me dedico total, mas daí chegou alguém na minha casa e quando a pessoa olhou para ele, ela teve alguma coisa que ela desagradou, que ela teve medo dele, ou que ela rejeitou, aí ele já desajustou. E daí, quando eles desajustam, o meu, no caso, ele grita, ele fica agressivo, ele corre, ele bate o pé. E o meu filho tem 1,90 m de altura. Então, ele é muito grande. Eles têm uma força, né? Não é só o meu que já é adulto, mas eles desde criança. Eles não sabem medir o tamanho da força que eles têm. Então, eles usam assim a força toda que eles têm, que é assim uma força, as pessoas falam, são descomunal o tamanho da força deles. Eles têm muita força. Porque eles não medem esforços, né? Sim. Eu não vou empurrar essa porta com força porque eu vou machucar alguém que possa estar entrando nela, né? Assim. Mas se ele tiver que fechar a porta e vai dar no meu nariz, ele não tem essa percepção. Então ele vai bater com a porta. Se ele vai bater a porta do carro e eu tô com a mão lá, ele vai bater a porta com a força que ele tem, né? E isso tudo é muito difícil. Na rua, assim, no dia a dia, você já passou por algumas situações de julgamento de outras pessoas? Porque sempre tem pessoa que às vezes não fala nem por maldade, outras realmente falam algumas coisas que você, como mãe, deve magoar bastante. Já teve alguma situação? Muitas. Colocar o teu filho autista na rua é um desafio. Os familiares que têm filhos autistas sabem do que eu estou falando. Porque parece que você está colocando aquele cordeiro lá no meio de lobos. Isso que você coloca. Tem umas pessoas que não fazem por maldade, mas tem umas que são maldosas, sabe? Eu já tive situações na rua, tem tanto preconceito. As pessoas têm tanto preconceito, elas têm tanta aversão, elas têm verdadeira aversão, que elas, por que tá na rua? Por que você trouxe ele para cá? Por que manda esse menino para a escola? Está atrapalhando o meu filho, né? Então elas nunca, às vezes, não todas, mas uma grande maioria, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, aquela palavra que eu falei no início, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. Então, olhar para o outro como ser humano e não achar que, como é que eles falam? Esse deficiente está aqui, está atrapalhando o desenvolvimento do meu filho. Eu levei meu filho um dia no mercado, ele teve um surto no mercado. E ele gritava muito. E o irmão teve que conter ele, né? Então, as pessoas, na hora, eu larguei o carrinho da compra lá e fui embora. E as pessoas falavam, pra que tira de casa? Deixa em casa, sabe que não dá para trazer, porque traz, né? Ao invés de dizer assim, nossa, o que a gente pode fazer para melhorar? Que geralmente seria melhor apoiar do que jogar pedra, né? Sim. O que nós podemos fazer para melhorar? O que dá para a gente fazer que ele possa se ajustar, né? Durante muito tempo eu contrariei muito meu filho, sabe? Não respeitava o tempo dele. Então, cada vez que eu não respeito o tempo dele,
ele fica mais agressivo. Então, uma das coisas que os pais de autista precisam saber é que o tempo deles é diferente. E isso não só os pais, mas toda a sociedade. Então, às vezes, eu peço para o meu filho, abre a porta para mim. Pode ser que essa informação chegou para ele não vá de imediato abrir a porta, pode ser que demore meia hora, pode ser que demore 1 hora, mas ele vai abrir, entendeu? Só que nós somos muito acelerados, nós não temos tempo de esperar. Então, o meu filho, quando ele está empurrando o carrinho do mercado, ele não é verbal, então ele indica com a mão, sai da frente. Você entendeu? Entendi. Então é muito difícil quem está na frente, porque a pessoa não consegue saber que ele está mandando sair da frente. Então eu tenho que estar na frente, eu tenho que ir lá e falar, ô, licença, dá licença aí, né? E pedir para que a pessoa saia da frente, porque às vezes ele vai e bate com o carrinho. Já aconteceu algumas vezes. Hoje, como ele cresceu muito, e essa fase eu ando menos com ele por conta de muitos preconceitos, muitas situações assim, das pessoas olhar para mim com raiva. Eu tenho medo que as pessoas maltratem e machuquem ele, porque às vezes a aversão da pessoa, a rejeição dela, desajusta ele e demora muito para ele se ajustar, sabe? Porque aquela frustração que ele está carregando, ele tem que descarregar. Então, ou ele descarrega chorando, ou ele descarrega gritando, ou ele descarrega batendo as portas, ou ele descarrega me batendo. Então ele tem que descarregar a frustração. E isso eu não sabia, e nós também, quando nós estamos muito frustrados, nós gritamos, né? Nós passamos a mão na cabeça, né? Às vezes a gente morde, né? Fala palavrão. A forma dele se regular é essa, ele precisa jogar a frustração. Você falou que às vezes ela até agride você. O que você já fez para poder se preparar melhor para isso? Eu já fiz luta por indicação mesmo da neura que atendia ele. Na época, eu fiquei viúva quando ele tinha 9 anos, né? E ele já batia, né, na gente. Só que com 9 anos a gente consegue segurar uma criança. Então, no tempo que o pai dele morreu, ele estava na fase da puberdade, virando um jovem. Eu falo que ele foi como um boneco inflável, porque eu fiquei fragilizada e ele cresceu. E aquilo, quanto mais ele batia, mais eu chorava. Então, quanto mais frágil eu ficava, mais forte ele ficava. Então, tinha uma grande amiga minha que ela falava, você precisa dar limites para ele, ainda dá tempo de dar limites. Eu não consegui dar o limite para o meu filho. E daí eu fui perdendo os reflexos. Mas tem como dar esse limite ou não? Tem, ou, tipo... se você consegue. É assim, no meu caso, o meu filho, ele era criado diferenciado porque ele tinha uma deficiência, que a maioria dos pais fazem isso. Eles são normais. Você tem que educar e dar limites a ele, igual você vai dar para os seus outros filhos que não têm o espectro, entendeu? Então, o que acontece com os pais? O meu filho é diferente, eu trato ele diferente. Eu fiz isso. Então, o seu filho é diferente, ele tem que ser tratado igual. Então, você vai permitindo eles. E filhos, eles são muito inteligentes. A criança é inteligente, né? Então, eles vão ficando cada vez mais rei da casa. Eu costumo falar que o meu filho é o reizinho, né? Ele se senta na cabeceira da mesa, porque ele manda. Ele manda e você tem que ter juízo e obedecer. E não é assim. Então, quando os pais, desde cedo, conseguem ter o autodomínio da situação, eles crescem maleáveis. Eles vão ter aqueles momentos deles que as pessoas costumam chamar de birra, quem não conhece. Aquela criança birreta estava gritando no mercado, estava dando um show, né? Eu ouvi muitas vezes sair com meu filho e as pessoas falar, dá limite pro seu filho, mãe. Por que você não corrige ele em casa para ele não fazer isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui para a praia com ele e eu parei num restaurante para almoçar
E meu filho deu uma crise lá. Nossa, o que eu ouvi das pessoas falando, parece que um vai instigando o outro, sabe? Outro dia no parque da cidade, andando de bicicleta, e eu estava com a minha filha e a irmã gritou de lá: você sabe o que significa a palavra autismo, né? E daí a mulher que tinha falado para o marido, né? Olha, que menino mal educado. Porque isso, os pais de autistas... A sua filha, tipo, sentiu a dor porque alguém falou algo Ela dele. falou assim, olha, falou pro marido, né? Acho que era marido. Olha, amor, que criança mal educada. Não entendi. Né? E a minha filha gritou para ela, você já ouviu falar, sabe o significado de autismo? E daí essa mulher veio e pediu desculpa. Então isso a gente vê, os pais que têm filhos autistas vão ouvir isso com frequência, sabe? Que eles são mal educados, que eles não recebem educação em casa. E é porque eles têm um desajuste que é muito severo. Então você tem um processo também para conseguir, porque você tem que estar bem para você ajustar ele. Se você se desajusta, eles não se organizam, eles ficam cada hora mais desajustados, mais desorganizados, entendeu? E é um processo, eu demorei muito para entender isso. Então, você perguntou se tem como dar o limite para ele? Tem. O limite para ele é dado como é dado para todos. A diferença é que a maioria dos pais, eles verem eles como coitadinho, precisa de cuidado diferenciado, porque eles têm toda aquela dificuldade, sabe? Olha para eles com aquela compaixão. Não fazem por mal, mas fazem. E às vezes é até falta de informação também. assim, a maioria, eu acredito que uns 80% é falta de informação. Aí o que acontece? Os filhos crescem, e eles crescem, porque todos nós, né, os pais envelhecem. E fazem como a doutora fala. Na época, a médica que atendia meu filho, ela era muito boa. Ela falava essas palavras para mim. Ele vai crescer e você vai envelhecer. Então, você tem que dar limites hoje. Eu não permito filho batendo em mãe, em hipótese nenhuma. Né? Então, os pais precisam aprender que o limite do filho é de quando eles... Eu falo isso sempre para os pais que têm os filhos pequenos. Eu falo, dê limite a ele agora, para não ficar como o meu. Né? Mas o meu mesmo agora, depois de adulto, eu consegui, depois que eu conheci a análise do comportamento, porque você sempre ouve falar que o autismo é comportamental, né? Depois que eu conheci a análise do comportamento, me ajudou muito com ele, muito, porque eu aprendi a me posicionar. Como é que funciona esse negócio de análise do comportamento? A palavra já fala, analisa o comportamento. Mas tem tipo um curso ou não? Existe sim, existe o psicólogo, os profissionais depois que se formam, né, faz a faculdade, ele se especializa nesse estudo e para poder se aplicar, é tipo, eles não gostam de falar que é um método. Abrange tudo, né? Mas como é comportamental, então, se o comportamento dele, o que eu aprendi muito, é um método chamado ABA, é assim, se ele faz algo positivo, se ele faz algo bom, eu vou fazer um reforço com algo positivo. E se ele faz algo que me desagrada e que é desagradável, eu vou extinguir, eu não posso valorizar. E é meio complicado falar sobre isso, porque, tipo assim, se ele bateu no meu rosto para chamar a minha atenção e eu dei atenção, então funcionou. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo, porque ele teve minha atenção. Então, se ele bateu, eu tenho que ignorar. Entendeu? Eu não posso bater e eu dar atenção porque eu estou valorizando aquela atitude que foi negativa que ele fez. É mais ou menos por aí. Mas se eu falo para ele, abre a porta para mim, e ele abriu, parabéns, você conseguiu, né? Então eu vou lá, eu elogio. Então foi positivo o que ele fez, ele conseguiu ouvir. Eu aprendi isso. Às vezes eu estou dentro do meu quarto, meu filho bate na porta, de porrada. Antigamente eu abria, você... Né? Então eu estava fazendo o quê? Eu estava valorizando esse comportamento nele que não era o adequado.
Então, hoje não. Hoje ele bate e eu não abro. Quando ele parou de bater, eu abri e falei, oi, filho. Entendeu? Porque eu não valorizei a hora que ele bateu com força. Eu valorizei a hora que ele parou de bater. Então, para ele aprender, quando a gente fala do adestrar, para ele aprender que se ele fizer assim, ele não vai ter o que ele quer. Mas se ele estiver tranquilo, ele consegue. Então, esse é um método que, se os pais aprenderem, eles conseguem ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Entendeu? Entendi. Mas assim, você, na sua opinião, o que seria um mundo ideal para você? Porque assim, eu não posso falar porque eu não convivo. Deve ser muito desgastante todo dia conviver assim. O que você poderia falar para as pessoas assim? É esgotante. Eu vou falar para você o ideal para mim, hoje que tenho meu filho 24 horas, eu falo que o dia tem 26. É tempo, hein? Porque é só um dia por vez a gente sobrevive. Não é fácil. Mas assim, o ideal que eu falo que poderíamos ter, além de uma sociedade mais humanizada, era termos políticas públicas que olhassem para os nossos filhos. Porque o que é que o meu filho quer? O meu filho quer uma ocupação direcionada para ele. Eu não posso soltar meu filho na rua porque ele não vai saber se defender. As empresas não vão contratar meu filho porque ele não vai conseguir fazer uma função de trabalho. Meu filho está numa idade que quer namorar, curtir, casar, né? Assim, né? Uhum. Entre aspas, os normais. Então, o ideal para meu filho era ter atividades voltadas para ele, sabe? Ter dentro da sociedade, da cidade, do estado, do país, ter algo que pudesse prender a atenção deles. Porque o que é que eles gostam de fazer? Eles não são inúteis. Eles gostam de ser úteis. Então, eles precisam disso. Eles precisam ser cuidado com o transtorno que eles têm. Então, se é algo prazeroso, se você dá algo prazeroso para ele fazer, ele não vai dar trabalho, né? E podia ser produtivo. Pô, o meu filho é um marra do homem, grande, saudável, ele só tem um transtorno, mas ele é saudável. Então, se você dá uma função para ele fazer, que ele gosta de fazer, ele vai fazer com prazer, vai cansar ele na hora de dormir, né? Ele vai sentir realizado. Igual, meu filho gosta de música. Nós não temos não temos nada assim voltado na cultura que possa ensinar ele a tocar violão. Meu filho gosta de dançar, sabe? Mas tudo assim, cada um tem a sua debilidade e tem as atividades que eles gostam de fazer. Meu filho gosta de mexer com terra, de irrigar no tempo dele, gosta de animais. Então, nós não temos isso. Nós temos e somos gratos ainda, agradecidos por o que temos, né? Temos uma clínica multidisciplinar que atende alguns dias eles e o resto do tempo eles ficam com a gente. E eu sempre falo que Louveira, estou falando de Louveira que é onde eu moro, né? E eu falo isso e eu peço até isso. Louveira precisava ter uma cidade adaptada. Nós temos tanto esporte em Louveira, mas não temos nada voltado para os autistas. Eu não posso levar meu filho, eu já levei várias vezes. Eu não posso levar meu filho para um jogo de futebol. Chega lá, ninguém vai querer jogar com ele. Ele ama chutar a bola. Já pensou se de repente nós tivéssemos profissionais que davam aula de futebol para os autistas? Que pudesse usufruir daquela quadra, daquelas quantidades de quadra que temos que tem bastante ali também. Né? Então, nós temos em Louveira uma pista de skate. É arriscado o skate. E se tivesse alguém que gostasse? E se as crianças gostassem? E se eles, de repente, quisessem desenvolver o skate? Se tivesse um espaço que pudesse eles andar de bicicleta. O meu filho aprendeu a andar de bicicleta. Eu levo ele para andar na área de lazer, mas eu fico
o tempo todo quando chega alguém, porque assim, ele sabe pedalar e equilibrar, mas ele não sabe nem brecar e nem parar de pedalar. Então tem que ser sempre no lugar plano e ele para a bicicleta com os pés. Então se alguém atravessar na frente, ele vai atropelar. Então eu fico numa ponta do parque à outra. Cuidado que ele não sabe parar. Cuidado que ele não sabe parar. Você vai comunicando as pessoas. Eu vou comunicando. Então é difícil. Por quê? Porque tudo isso precisava ter eu acredito que seja uma conscientização, sabe? Uma conscientização, porque... Você acha que deveria ter uma campanha? Uma campanha. Hoje eu faço parte do Conselho de Pessoa com Deficiência, nós estamos tentando mobilizar isso aí. E a campanha, ela tinha que ser em todos os cantos, sabe? Nós não temos um parque adaptado. Disseram que adaptaram a área de lazer para pessoas com deficiência, mas até você mobilizar uma pessoa na área de lazer é difícil. Deveria conscientizar as pessoas que frequentam lá também, né? Nós temos muita dificuldade na saúde. Você não tem ideia. As mães que vão me ouvir vão saber o que é levar um filho no médico autista. Primeiro, eles não descem do carro, a maioria fala isso. E quando eles descem, os profissionais que estão lá, eles não sabem, eles não tem ninguém ali especializado que possa vir para acolher e para atender ele, sabe? Eu já cheguei a levar meu filho no médico, eu consegui jogar ele lá dentro do consultório, do pronto atendimento, ele doente, muito doente, e eles deixaram meu filho fugir, correr mesmo, sair de dentro do consultório. E depois o médico não queria atender ele porque tinha que ver ele. E meu filho estava trancado dentro do carro. Eu falei, então se você quiser atender, você vai lá no carro e atende. Porque eu trouxe ele até aqui e você não conseguiu fazer nada. Eu já tive que levar meu filho no pronto atendimento depois de uma crise, dele quebrar os vidros e cortar o pulso, cortar o braço. Mas quando chega lá, não tem um profissional que saiba lidar para poder saturar aquele corte, ter que ir para casa com a pele, com o corte sangrando dias a fio, sangrando em todo lugar, né? Porque a saúde é muito precária com o autista. A educação, hoje no grupo, as mães, nós fazemos parte, temos um grupo de mães que é muito importante, tem nos ajudado muito, faz 2 anos, chama Nossa Voz, Nossa Força. E as mães hoje estavam falando, não tem um AEE, que é uma sala de reforço para as pessoas. Não tem acompanhante na sala de aula para eles, né? Essa fase aí eu já passei. Foi difícil, mas já passei. Mas quantas crianças que estão passando e outras que vão vir e vão passar, né? Então, tudo isso é muito difícil. Então, o que é que nós precisamos? Políticas públicas. Atividades direcionadas para os nossos filhos. Quem está lá no poder, lá, os governantes, olharem para eles. Olha, tem aquele espaço, eu falo assim que tem um espaço para eles. Tem uma baladinha ali para os autistas, né? Não é só meu filho, tem alguns que gostam, tem uns que não, mas tem uns que gostam. Uhum. Tem aquele espaço para eles andarem de bicicleta, ter uma linguagem alternativa que possa ser usada com eles, né? Hoje tem a linguagem alternativa que é muito usada, que é o PECS, mas não são os profissionais não colocam em prática, porque dá trabalho para fazer, entendeu? Então faz igual o meu filho, ele gesticula, assim é forte, né? Assim é leite, ele mostra o peito, ele mesmo vai descobrindo e ele vai aprendendo, sabe? Ele quer brincar no skate, ele mostra a lata de Nescau, porque lá na lata de Nescau tem um skate. Ah, entendi. Sabe? Então, ele mesmo ele vai achando, porque olha como é difícil para eles. Ele quer comunicar, mas ele não recebeu isso, né? Então, é tudo isso. Que mensagem final você deixaria para as pessoas? Quem tem filhos autistas, eu queria falar que, assim como vocês passam as dificuldades, eu também passo, muitos pais passam. A impressão que dá é que nós somos só, que nós não temos ninguém por nós, mas nós temos sim. E eu sempre costumo falar para os profissionais, eu não escolhi ter um filho autista, Deus me deu. Mas cada profissional escolheu a profissão.
Então, faça o seu melhor, sempre. E a mensagem que eu deixo hoje para todo mundo é ser um ser humano melhor. Olhar o outro com amor, olhar o outro como se o outro fosse o verdadeiro Cristo. E essa é a mensagem que eu deixo. E queria falar para as mães que são sozinhas, porque a maioria os pais abandonam, que essa palavra eu falo que ela me incomoda. Você é guerreira. Não, mãe, você é vitoriosa, porque você vive todo dia uma luta constante e todo amanhecer você está de pé, cuidando do seu filho e dando o seu melhor. Parabéns. Você é vitoriosa porque você conseguiu. E a gente só vive o hoje. Você não precisa pensar que como vai ser quando ele for daqui não sei quantos anos. Não, vivo hoje. A gente só mata um leão por dia, né? E parabéns para todas as mães pela luta, pela garra, porque ser mãe de autista é lutar todo dia, acordar todo dia e ter uma luta a travar e você não poder ficar doente, não poder ficar cansada. Você tem que estar sempre com as suas energias renovadas. E nós somos uma sociedade grande, viu, mães? Estamos juntas nessas. Parabéns para todos os pais que abraçaram nossa causa, todas as pessoas que abraçam a nossa causa, o meu abraço. E que fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Bom, eu queria agradecer a sua presença, por ter aceito o convite. E a galera de casa, curta o canal, se inscreva, ative o sininho, manda pra galera aí. Importante divulgar, é um tema importante que falta muita divulgação também, né? Muita. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!